A gente viu muito ODS, ODS foi a base para a gente entender várias questões sociais e ambientais, e a gente vai entrar no módulo de fato que vai falar sobre clima e a gente vai perceber as mudanças de como deveriam ser e para onde a gente está indo. Porém, primeiro a gente tem que entender uma coisa, que não dá para a gente avançar sem entender isso daqui, ó. Que o planeta ele não vai morrer, gente, como dizem, né? Quem vai morrer somos nós. Então, quando a gente fala assim, as mudanças climáticas, claro que outras espécies vão morrer também, antes da gente, porque são mais sensíveis. Mas no fundo, é mais sobre a gente estar incomodado com as mudanças que estão acontecendo do que de fato preocupação com qualquer outra coisa. Mas como a gente já viu, a vida na Terra ela já teve reduções e extinções em massa várias outras vezes e ela sempre continua. Então a vida de uma maneira geral vai continuar. Isso é bom pra gente ver que o ser humano não tem aquela devida importância que a gente sempre acha que tem, né? Então quando a gente olha aqui, ó, o Brasil é isso daqui, ó. Sabe vocês? Estão bem por aqui assim, bem pequenininho. Então quando você se coloca na devida importância, tu começa a ver que, tipo, a vida realmente não gira em torno de mim, né? É uma construção coletiva que a gente vai perdendo aos poucos. Mas, agora, antes de falar de clima, eu quero que alguém me fale a diferença do tempo para o clima, né? Porque a gente está estudando mudança climática. Mas, o que é clima, para saber o que mudou? Tô pensando. Tempo, né? Tempo. Tempo pra mim é hora. Ó, tá. Tem Entendeu? um fundamento, dá para ir. Entendeu? Aí o clima, o Pedro vai falar pra gente. Vai, Pedro, fala pra gente. Pelo que eu sei, o tempo é o clima no instante, que varia. E o clima é a temperatura frequente do local. Acho que Então, é uma isso. salva de palmas pro Pedro. E pro Vitor Hugo também, porque a resposta se complementam. E é basicamente isso. Então, quando a gente pensa de tempo, a gente está pensando de uma escala muito reduzida, é algo momentâneo ali. Então, por exemplo, como é que está o tempo hoje? Hoje o tempo está quente. Mas como é o clima de Paracambi? Mas aí, então, quando eu terminar aqui, eu vou falar uma coisa para vocês questionarem a Mariana amanhã. Então, por exemplo, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, então pode ser chuvoso, pode ser ensolarado, pode ser nublado, é o tempo. E aí a gente tem, né, um exemplo, hoje está chovendo e fazendo frio. Então tem uma escala de horas e dias ali, é um pouco imprevisível, né? Muda de uma hora para outra. Já o clima, que quando as pessoas falam de clima, pintando um clima, é um recorte um pouco mais longo. Então, por exemplo, pensando em Paracambi, seria um recorte de tempo de Paracambi e aí tira-se a média. Então, vamos lá. Ali, recomenda-se um mínimo para estudo de clima 30 anos. Que pensando no clima do planeta é um recorte muito pequeno, mas para a gente ajuda. Então pega-se o tempo de Paracambi dos últimos 30 anos, que é o que a Mariana falou que fez aqui, que estuda as temperaturas, os índices de chuva, e aí você consegue falar, olha, olhando para os últimos 30 anos, o clima de Paracambi é dessa maneira. Então, clima é algo muito mais longo e tempo é mais curto. Toda vez que alguém fala assim, tá pintando o clima, você fala, caramba, vai sair um relacionamento, porque o clima é algo bem longo, assim, não é algo de momento. Mas também ia ficar muito feio falar tá pintando um tempo, né? Aqui são algumas das coisas que vão compor o clima, né? Então a gente tem umidade atmosférica, então locais que tem mais umidade favorece uma vegetação, que tem pouca umidade favorece outro tipo de vegetação. Os ventos são importantes, aí vento é movimento do ar na superfície terrestre, e aí ele vai dizer se vai ter, caso haja alguma liberação de contaminação por uma fábrica, se aquela contaminação vai para um lado, se ela vai para o outro, se a chuva vai cair aqui, se ela vai cair em outro lugar. Tudo é vento. As ondas do mar também se movimentam conforme o vento. A precipitação, que é a chuva, né? Então, que é a água líquida ou sólida, como cai às vezes aquelas pedrinhas de gelo. Que é resultado também de uma série de interações locais atmosféricas. A própria temperatura que a gente sofre. Essa aqui hoje está
magoando. E tem previsão de mudança no tempo, né? Para hoje, entre hoje e amanhã. E a pressão atmosférica, alguém já ouviu falar da pressão atmosférica sem ser na escola? Mas, tipo, como eu leio a pressão atmosférica para saber sobre a minha vida? Se eu levo guarda-chuva ou não? Não? Vai, Mayara, escolhe alguém para falar o que acha que é a pressão atmosférica. Se eu chego para tu e falo assim, ó, hoje a pressão atmosférica vai cair, o que tu imagina que possa acontecer? É que o ar, ele não vai estar. Pelo que eu li ali, eu não consegui entender muito bem, assim, né? No dia a dia, que é a força exercida pelo peso do ar. Eu não faço ideia do que seria isso. Eu não sei como isso ia mudar no meu dia a dia, assim. Aham. Então, tem a ver com chuva, talvez? Não sei. Vamos ver, vamos construir. Passa pra ela. Oi? Seria o ar pesado seria um ar mais úmido? Mais ou menos. Tá indo por aí, tem um pouco de relação, mas não só isso. Mais alguém, a última pessoa. O João. O que você acha, João? A Letícia falou sobre o ar mais úmido. O que você arrisca? A pressão atmosférica. O que você acha que ela pesa no ar? Não sei. Não faço a mínima ideia, sério. Não tem problema, porque essa é uma pergunta realmente muito difícil. E aí, quando a gente pensa aqui... É o Vitor Hugo. Não, você viu. O Vitor Hugo vai saber responder porque ele entende de futebol. O que acontece com o nosso corpo na altitude? Por quê? Porque a atmosfera é maior. Tem uma relação de altitude, né? É. Então, o que acontece? A atmosfera ela é composta por vários gases. E aí, a maioria lá a gente vê que é nitrogênio, aí tem oxigênio, tem CO2, etc. Só que esses gases, eles têm densidade diferente, eles têm peso diferente, então eles se comportam de maneira diferente. Então, os que são mais leves tendem a ficar mais para cima, enquanto os mais pesados ficam mais para baixo. O oxigênio tem o seu peso molecular, então ele é mais abundante no nível do mar. Quanto mais a gente sobe, mais rarefeito o ar fica. Então, naturalmente, tem menos oxigênio conforme a gente vai subindo. E aí, a galera que escala o Monte Everest, que tem 8 mil metros de altitude, por exemplo, só consegue subir a determinado ponto com um cilindro de gás oxigênio, porque a atmosfera naquele ponto não tem uma concentração muito alta de oxigênio. E isso influencia também na nossa vida, porque se a gente pensa que a chuva é o vapor de água que sobe, condensa e desce, se a atmosfera estiver mais movimentada ou menos movimentada, a gente vai ter o vento indo para algum lugar ou vindo para o outro. Então a gente vai ver qual é a importância da pressão atmosférica vista através da navegação. Então a gente vai ver um videozinho e depois eu volto e falo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus seguidores. Hoje iremos falar de um equipamento muito utilizado na meteorologia. Este equipamento aqui é o popular barômetro aneroide, é o barômetro de Antepara, né? Ele mede a pressão atmosférica. Então, como no corpo humano, a pressão atmosférica também vai ser alta ou baixa. Quando a pressão está alta, nós temos bom tempo. Quando a pressão está baixa, nós temos mau tempo, porque pressão baixa é sinônimo de intensidade forte de vento. Então vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos aqui a setinha, ela vai apontar aqui para uma pressão, que no caso agora aqui está com 1000, está marcando mais ou menos 1017. Ou seja, a pressão está alta, bom tempo aqui na região de Santa Catarina, no norte catarinense. Mas como é que eu vou saber que a minha pressão está alta ou está baixa? Eu tenho que saber a pressão média de referência. Antes de eu falar da pressão, vamos falar das unidades de pressão. Deixa eu avançar. Peguei aplicativos de meteorologia 1017 HPA, ou seja, a pressão está alta, bom tempo. A pressão sempre que estiver alta, bom tempo. Baixa, mau tempo. Toda embarcação à vela tem o seu
barômetro. Por quê? O velejador ele depende do vento, mas eu sempre costumo dizer, o navegante tem que ter certo respeito pelos limites de intensidade de vento. Então, quando a pressão aqui, esse ponteiro, começa a cair rapidamente, o velejador vai procurar um local abrigado, porque ele vai ter intensidade de vento e ele pode até se envolver aí em um sinistro com sua embarcação. Então, a pressão atmosférica é imprescindível para o navegante. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o nosso barômetro aneroide. Vou passar mais perto aqui para vocês visualizarem, ó. E outra coisa, ele tem um sistema, aqui que vocês estão vendo, ó, além do ponteiro principal, ele tem um ponteiro secundário. Este secundário você consegue movimentar. Por exemplo, estou navegando agora com 1017. Deixo ele aqui em cima e continuo fazendo a minha navegação. Passado 1, 2, 3 horas, ele vai ver se o principal, que é o ponteiro preto, que trabalha com a pressão oficial, se ela está aumentando ou subindo. Então ele vai ter uma noção de quanto a HPA aumentou ou diminuiu. Ele vai ter uma média se aquela pressão, principalmente quando tendenciar a ser baixa, que está sendo muito rápido ou muito lento. Então, este aqui é o ponteiro para ele ter a noção de quanto está aumentando ou subindo. Viu? Entenderam? E aí, quando a gente recebe aqueles alertas da Defesa Civil de, tipo assim, previsão de rajada de rajada de vento moderada, forte, tudo isso é a visualização daquele instrumento ali que vai dizer se vai ter uma mudança repentina do tempo ou não. Então, a pressão atmosférica ela é super importante para a meteorologia, para a gente aqui, ação de defesa civil numa cidade, para movimentar, para saber se vai vir uma rajada de vento igual lá no sul. Então, não sei se eles avisaram, mas será que se tivesse uma rede muito boa falando, galera, se prepara que vai ser apocalíptico. Aí a galera talvez não fosse sofrer tanto. Mas, beleza. Pensando que amanhã a gente vai... e uma outra coisa, aquela história. Quem sente dor quando o tempo vai mudar aqui? No joelho? É? Então, é cientificamente comprovado que essa dor ela está relacionada à pressão atmosférica, porque ela tem um peso. O ar exerce um peso sobre a gente. E aí, naturalmente, a gente se desenvolveu ao longo de muitos anos para uma pressão atmosfera básica ali, média. Então, quando tem uma pressão tem um número básico aí de pressão atmosférica, que eu não vou saber, porque aí é coisa de física, né? Quando a gente vai usar cálculo, a gente usa um número padrão de referência. Mas quando diminui, naturalmente o peso de ar que o nosso corpo recebe diminui, porque a pressão caiu. Então, vamos supor que aqui seja o seu joelho, né? Aí tem aquela cartilagem. E ele tá ali com uma pressão. Quando a pressão diminui, há um leve afrouxamento da pressão, porque você deixa de sofrer isso de maneira direta. E aí é onde, se você tiver problema no joelho, artrite, artrose, osteoporose, essas dores assim, vai abrir mais espaço, e aí se tiver algum líquido, tiver alguma dor, alguma inflamação, isso vai se mostrar. E por isso que, geralmente, quem tem esses problemas sentem mais dor quando o tempo está mudando. Então, assim... alergia eu já não sei explicar, eu vou ter que... Isso tem alguma coisa a ver com pressão corporal? A pessoa que tem problema de pressão? Nada a ver, não. Cara, nesse caso eu não sei dizer. Mas... tudo meio que está se relacionado, né? Acredito que se pesquisar deva ter. Porque diz que as pessoas que sofrem problema de pressão, quando o clima muda, parece calor. A temperatura muda. Eu não sei sobre a pressão alta. Não, a baixa cai. Hoje eu quase desmaiei na boca. A baixa costuma cair. Ela, eu também. E aí eu não lembro de onde mas tem um povo que eles usavam madeira para fazer barco. Nas épocas... E aí outra coisa que a gente tem que entender é que a gravidade ela também influencia na força que exerce na gente, né? Então as marés são exemplos das luas, dos ciclos lunares, que também tem interferência na gravidade que a gente sofre. E aí, falando em pressão e esticar e puxar, tem um povo que eles só fazem o corte da madeira, se eu não me engano, em lua nova, porque aí aquela
força atmosférica dá uma leve puxada em direção à Lua quando está em lua cheia, porque a Lua também tem uma gravidade ali, ela exerce essa influência. E aí, para usar madeira para construção de barco, eles cortavam em lua nova, porque aí a madeira, na ausência da Lua, ela ficava mais densa, mais compacta. E aí eles dividiam entre os cortes de madeira para uso comum e os cortes de madeira para embarcação, de acordo com os ciclos lunares. Porque eles já percebiam a diferença na estrutura desses materiais quando tinha essa influência ou não. E isso acontece com o nosso corpo também. Mas beleza, já entendemos sobre clima, sobre essas questões atmosféricas. E amanhã a gente vai ter uma oficina de pluviômetro para levantar a quantidade de chuva que tem em Paracambi. Mas para isso vocês precisam entender o que a gente chama de ilha de calor. Alguém já ouviu falar desse termo? Fala aí, Matheus, pra gente. São pontos que ficam mais quentes em comparação a outros. Normalmente são lugares mais industriais, com menos vegetação, que você percebe uma mudança de temperatura muito forte. Como lá no centro, vindo aqui pela avenida, aí chega ali na frente da fábrica, tá um calor, você entra aqui e já tá fresquinho. É exatamente isso. Então, quando a gente olha... Isso você fez um recorte ali do microclima, né? Aqui, ó, uma praça, um vale, ou o bosque. Mas quando a gente olha para a questão regional, a global nem se fala porque a gente fala muito da mudança global, mas regional, pensando só aqui nessa região sudeste, por exemplo. A gente tem áreas com pouca urbanização, quando a gente pensa no centro do Rio de Janeiro, a capital, que é só assim, né? E diferente de quando a gente pensa em, sei lá, Volta Redonda, Teresópolis, que são locais com mais presença de vegetação. E há essa variação de temperatura. Por quê? Porque na cidade a gente tem muito mais material que absorve calor do que material que reflete esse calor ou que absorve ele para outro uso, como as árvores, que absorvem essa energia para a produção lá dos seus alimentos. Já pensando aqui na cidade... Quem aqui vai dormir e bota a mão na parede e sente a parede quente? Então, isso é resultado de um acúmulo ao longo do dia dessa energia do sol, desse calor que vem do sol. E aí, por que na sua casa, a sua parede fica quente e se a gente for num deserto, quando for à noite, dá tipo menos 3, sei lá, abaixo de 0? Se o sol é quente igual. Vai. A areia é clara e reflete? Não, vai desenvolve a tua ideia aí, vai... Não, porque a areia absorve, né? Sei lá. Não, é assim, Ah. assim, a casa ela fica quente. O sol anoiteceu e a casa continua quente. Mas no deserto, anoiteceu e lá fica muito frio. Por quê? Tem alguma coisa lá que retém o calor, né? É porque a casa é fechada, né? O que mais que tem numa casa? Pra ser uma casa. A gente começa a falar umas coisas, será que é muito óbvio? É tipo, ser humano. Mas então, alguém aqui faz mecânica, técnico em... Vocês já fizeram termodinâmica? Ninguém chegou nessa matéria. Tem essa matéria mesmo? Letícia falou que sim. Letícia, explica pra gente a termodinâmica. A lei da termodinâmica, como ela funciona. A questão dos materiais. Então, cada objeto tem uma propriedade para absorver calor diferente. Então, a areia, o grão de areia, ele não retém calor. Então, enquanto houver sol, é um exemplo claro. Quando você vai na praia, tu tá pisando, em cima da areia tá quente a beça. Se tu enfiar o pé debaixo dela assim, já não fica tão quente. Porque da mesma maneira que ela recebe, ela esquenta e ela perde calor, ele não retém. Diferente dos nossos tijolos, das nossas telhas, do nosso cimento, que são materiais que eles recebem calor e liberam tão devagar que às vezes já é de madrugada e a parede ainda está quente. Então é a propriedade desse material de reter calor. E naturalmente, quando a gente tem só esse tipo de material na cidade, acaba que as temperaturas nesses locais ficam mais quentes. E aí qual é o problema? Todo mundo já viu
o urubu, que ele fica girando assim, em círculos? E alguém sabe por que ele fica girando em círculos? Hã? Na minha cabeça ele tá procurando. Não. Pode ser, mas geralmente não é, porque quando eles estão voando em círculo, eles estão voando bem lá no alto, assim. Alguém nunca parou para fazer essa reflexão? Alguém aqui tem a galera que voa de parapente, de asa delta, tem os urubus como os guias do ar. Por quê? Quando a gente tem, pensando na física, né, do calor, naturalmente o ar quente tende a subir, e aí quando a gente pensa numa cidade, que aí esse ar aqui tá ficando quente, ele tende a subir. Os urubus, eles usam o que a gente chama de térmicas, né, que são volumes de ar quente que sobem. E aí, para eles não ficarem batendo asa, eles só ficam girando naquela zona térmica ali, daquele vapor que está subindo. E aí, a galera que voa de parapente, asa delta, usa isso para poder pegar altitude. Então, tipo, os urubus estão voando ali, vou passar naquela zona térmica ali e aí eu vou ganhar altitude. Então, só eles usando a física para poupar energia para bater asa. E aí é comum que eles fiquem girando, porque os locais de aumento que esse ar sobe, eles não são tão grandes, né? E eles mudam também, a atmosfera é uma loucura. E aí, naturalmente, se a gente está muito quente aqui, quanto mais ar quente que sobe, esse ar sobe carregado de vapor, né? Seja pela respiração do nosso corpo, pela evaporação de água, pela transpiração das plantas. E aí, quanto mais vapor subindo, a chance das chuvas, aquelas chuvas torrenciais de fim de tarde, são maiores. Então, hoje está fazendo muito calor. Geralmente, numa área de vegetação, a intensidade da chuva vai ser um pouco menor do que numa área onde está só ali um grande centro. Então, isso justifica um pouco o aumento das chuvas e o impacto das chuvas nas grandes cidades. Então, qual seria a melhor forma da gente minimizar esse impacto dessas chuvas, principalmente as chuvas de verão, né? É você arborizar mais a cidade, porque aí você ameniza a temperatura dentro dela, aí você consegue trazer para uma normalidade. Além do fato da impermeabilização, né, do solo. Então, a chuva, ela evapora, quando ela cai, ela não tem para onde ir, aí alaga tudo. Se eu estou numa área rural, evapora quando a chuva cai, que vai cair no solo mesmo, e aí ninguém sofre, né? Dificilmente você vê alagar uma área rural. Então, isso a gente vai estudar muito, esse efeito das ilhas climáticas. E aí, claro que elas funcionam de maneiras diferentes, a depender de onde a gente estiver. Aqui, que a gente está na beiradinha do oceano, vai ter a influência do oceano. A galera que já está aqui no Cerrado, que é um local mais quente, mais suscetível a fogo, essa ilha de calor vai funcionar de um jeito diferente. Mas o fato é que a gente vive esse fenômeno aqui, comprovado por N estudos, e como a Mariana vai vir aqui amanhã, ela é superintendente de clima, seria legal vocês questionarem ela para saber qual é a média de temperatura de Paracambi e qual é a média de temperatura, por exemplo, do Rio. Porque se ela está fazendo essas análises, se ela sabe quanto de acumulado de chuva Paracambi tem, ela também sabe qual é a média de várias outras coisas. E eu acho que seria interessante saber, no sentido de tipo, a média da temperatura de Paracambi anual nos últimos 30 anos é, sei lá, 26 graus. Quando eu quiser, se eu estiver procurando um lugar para me mudar, será que vale a pena eu ir lá e consultar qual é a média de temperatura daquele local? Se eu vou sentir muito calor ou não? Então são coisas que no passado se via muito quando a gente ia tomar decisão e hoje a gente vai tendo esse distanciamento assim, com o conhecimento. Assim como a questão do próprio barômetro, né, que era muito utilizado na época das grandes navegações e hoje em dia pouco se vê o uso, é um uso bem específico para quem faz meteorologia. Mas seria legal todo mundo poder acompanhar em casa, tipo, eu acordei de manhã, aí eu olhei a pressão tá ok, ou então, tipo, pode ser que vá mudar, vou levar um guarda-chuva. Indo falando mais sobre essa questão do calor, o nosso grande sol, o astro-rei, quem fez a vida acontecer na Terra, ele, ao mesmo tempo que ele aquece nossos corações, ele também faz a gente derreter. Então, aqui é a dinâmica da energia do Sol numa casa, por exemplo. Então, por exemplo, o Sol vem e bate na casa da gente. A maior superfície de contato que o Sol vai ter é o telhado, né? Que está cobrindo toda a sua casa.
Então, parte dessa energia, desse calor, vem para o telhado e reflete, parte entra para nossa casa. Pelas janelas a mesma coisa e esse fluxo de energia acontece, então a gente está liberando calor, o sol está dando calor, a gente está perdendo calor para o solo, está perdendo calor pela janela, mas também está entrando calor pela janela. Então essas ondas elas estão refletindo, entrando o tempo inteiro. E aí quando a gente não usa de um bom planejamento, por exemplo, quem aqui mora numa casa que viu ser construída ou foi construída depois que nasceu? Ou todos já foram morar numa casa que já estava construída? Todos? Você? Sua casa, seus pais que construíram? Da cabeça deles, né? Tipo assim, ou teve alguém que projetou? Não, é. Então, será que pensando na casa de vocês, quando vocês visualizam... Todo mundo sabe onde o sol bate de manhã e onde o sol bate à tarde na casa de vocês? E aí, tem algum que bate no quarto o dia inteiro? Será que se quando a gente fosse olhar para aquele terreno, se a gente falasse assim, sei que o sol nasce de um lado e ele se põe no outro. Se eu pensar no meu quarto, no lugar onde o sol ou vai bater muito cedo ou vai bater muito tarde, não fosse talvez mais fresco para dormir do que se eu botar o meu quarto numa janela que bate sol a tarde toda ou o dia inteiro? É uma visualização de como a gente pode trazer um ganho, né, térmico no momento da construção. É igual janela. Tem casas que, geralmente em locais mais vulneráveis, que nem janela às vezes tem. Ou banheiro que não tem janela. E aí, naturalmente, se aquele calor entra ali, não tem uma janela para arejar, vai só acumulando, então a chance de ficar quente é muito maior. E aí a gente pode pensar... Por exemplo, se eu boto aqui tem o fluxo de energia térmica. Se eu boto uma árvore aqui, aqui desse lado, e ela faz sombra aqui, eu já corto uma grande parte de energia de calor que vem do sol e atingiria minha casa. Então, faria minha casa ficar um pouco mais fresca. Alguém aqui tem quintal em casa? Vitor Hugo, eu sei que tem. E aí, esse quintal de vocês, ele é cimentado ou ele tem árvore? A árvore cobre a casa de vocês ou faz pelo menos alguma barreira? Mais para frente, no módulo de cidades sustentáveis, a gente vai ter um guia de adaptação para fazer coisas na nossa casa, coisas que não envolvam gastar muito dinheiro, para fazer a casa ficar mais fresca. E aí, por exemplo, a janela. A gente sabe que a espessura do vidro e o fato dele ser transparente faz com que a janela em relação à parede entre muito mais calor. Então, se eu pensar em botar um insufilme prateado, por exemplo, que reflete, né? Aquele que parece ter um espelho, ele é o mais eficiente para isso. Já vai ser uma quantidade de onda de calor que vai bater e vai refletir maior do que se for só o vidro transparente. Claro que você vai ter o ganho também da privacidade. Mas, ok, se eu sei que o calor funciona matematicamente, se eu refletir parte dele, minha casa vai ficar parte mais fresca. E se eu boto atrás dessa janela uma persiana, como essa, por exemplo, então serão duas barreiras, uma do insufilme e outra da persiana. Então eu já sei que naquela região que é mais sensível, pensando no calor, nas ondas de calor que vem, eu vou fazer a minha casa ficar um pouco mais fresca. E aí, claro, que o ideal seria arborizar, né? A árvore, ela é maravilhosa no que ela faz. Então, é a melhor tecnologia que tem para pensar no conforto térmico dentro de casa. Mas caso não dê... Alguém tem planta dentro de casa? Tem? Qual? Você sabe qual é o nome da espécie da sua planta? Tinha uma, mas eu nem tenho uma na casa. Tem, mas morreu. Dos mesmos criadores de Tem, mas acabou. Tem, mas morreu. Você, Matheus? Nunca comi com ninguém que pode, muitos podem. Tu tem bicho em casa? Mas meus bichos não mexem. Entendi. Aí tem muita babosa, cacto e umas plantas lá da minha avó também. Mas quem? Você roubou. Qual a planta que você... Agora fala, qual a planta que você tem em casa? Não sei o nome não, eu sei que tem muitas variações. Tem as filhas da minha mãe.
Suas irmãs, né? É. Mais importante. E aí, alguém mais tem plantas em casa? Que saibam a espécie que tem em casa? Ou não? Eu tenho uma orquídea e uma azaleia. É, boa, boa. São árvores... São plantas mais sensíveis, né? Então, pensando, por exemplo... atrás, na parte da área de serviço da minha casa, tem uma janela tipo essa daqui, ó, que dá pra fora. E aí, aqui tem um armário. Quando tá muito calor... Porque, assim, o sol, ele tem posições diferentes a depender da estação, né? Então, no verão, ele bate mais nessa janela aqui do que nas outras estações. E o meu quarto, ele fica mais pra cá, e eu sinto uma diferença. Aí, o que eu faço? Quando tá no verão, eu tenho plantas, né, dentro de casa. E aí, eu pego todas essas plantas e coloco nessa bancada aqui, em frente a essa janela. E aí, eu escolhi plantas arbustivas, ou seja, que elas têm uma densidade da copa maior. Então, um cacto, ele vai ser só aquilo ali. Pensar na área que ele ocupa, não é uma área tão extensa para proteger, digamos assim. E aí eu começo a colocar várias plantas aqui, aí a minha janela, como eu falei, já tem um insufilme, então fica um pouco mais confortável. Então a planta dentro de casa, ela também vai servir para ter essa regulação térmica. Escolhe alguém aí, Mayara, para falar uma característica que pode fazer essas casas terem diferença. O que você percebe aqui que faz diferença no calor? As plantas. O primeiro é bem mais fácil mesmo. Mais fechada, ela não é de vidro e ajuda a não entrar a claridade, o calor. Sim, sim. A forma com que as janelas estão dispostas nessa casa, você percebe que o sol, para chegar... Na verdade, o sol nem chega ali, né? Porque tem a varanda. Diferente dessa casa aqui, onde se o sol bater aqui, ele vai direto dentro de casa. Então, as janelas, sim, são uma boa. Tem algo mais... A placa solar ali, é isso que eu ia perguntar, uma placa solar e um espelho. É uma placa solar. Ela bloqueia 100% do sol, onde ela bate nela faz diferença também. Tem o telhado também, né? O telhado daquela primeira casa, ele é mais pra fora. Ele avança mais do que... Era muito comum naquelas casas coloniais que eles tinham varanda na casa inteira. Aquilo era uma estratégia de deixar o ambiente um pouco mais privado, mas também mais fresco. Mas assim, e o que a gente percebe de diferença olhando dessa casa para essa? Algo mais social. O que chama a atenção? Mas esse aqui pode ter rede também, pô. Dentro de casa. Na sala. Lá não tem sofá, só tem rede. E aí? Vai ser situação econômica. A forma que ela foi feita, né? Vai ser uma caixinha de sapato, né? Mas a questão econômica, porque aqui tem um X espaço. Aqui tem esse espaço, que é o da casa, mais um belo quintal. Então, pode falar. Eu acho que a questão dos materiais que não sei da casa também, porque a janela da primeira parece de madeira, não sei, e essa de alumínio. O alumínio ele tem mais de São recursos mais caros, né? Então você vai perceber que o sentir calor, ele é relacionado a questões sociais. Então uma pessoa que tem a possibilidade de ter um quintal arborizado para poder passar aqui, se for o caso, decorar esteticamente, é diferente daquela que nem quintal tem. Então, nem só o conforto térmico tem a ver com a questão só do clima. Se a gente tivesse um clima onde não tivesse muito alterado, mas num dia de sol, naturalmente, um sofreria mais do que o outro. Com a mudança climática, esse daqui vai sofrer 10 vezes mais, né? Por N motivos aqui. Então é isso, é pensar que a gente tem estratégias para nossa casa, para ficar mais fresco. Uma coisa é você pegar o sol que bate na telha direto e entra na sua casa. Outra coisa é você pensar no sol que bate na telha e depois ainda tem uma laje. São relações diferentes. E aí a casa da minha mãe, por exemplo, que é só a telha e tem o rebaixamento, às vezes eu vou para lá, tá tão calor que eu fico assim, caraca, eu preciso ir para minha casa, sabe?
Porque lá em casa é bem mais fresco. Vou te ver, né? Aham, na videochamada. Então, são tudo isso que coisas que geralmente a gente não percebe, mas que são questões relacionadas ao clima, que quando a gente pode planejar, fica melhor. Alguém já ouviu falar de El Niño e Laninha? El Niño e Laninha. Isso tem na escola, em geografia. Ninguém cai no Enem também. Todo Enem tem uma questão de El Niño e Laninha. E aí? Hã? É um fenômeno climático. Mas aí o que ele faz? Não necessariamente, ele tem outro. Tem efeito. Tem. No oceano, principalmente. Só que falando do continente. Mas é um negócio que a gente pode ver na atmosfera que é como. Ah, eu não lembro. Ela, pelo amor de Deus, você lembra também? Eu não lembro mesmo, você tá lembrando muito Esse aqui é um fenômeno climático que a gente pode ver na atmosfera e ele transita em alguns lugares, eu não sei direito. Tem, tá indo. Júlia, Eu ia falar a mesma coisa que ele. É porque eu vi uma notícia esses dias. Qual era a notícia? Sobre da Índia. Eu vi sobre isso e tava falando que uma onda de calor ia atingir, assim, alguns territórios e tal. São fenômenos climáticos atmosféricos que acontecem periodicamente. Ainda não se sabe muito como ou por que acontece, mas sabe-se que acontece. E aí isso muda as correntes atmosféricas. Então, por exemplo, no El Niño, que foi esse ano, início do ano, que a gente teve aquele período de muito calor, a gente estava sobre o efeito do El Niño. E aí o que acontece? As águas da região equatorial do Oceano Pacífico, elas aquecem. E aí acaba tendo mais furacão também. Mas é uma mudança no comportamento do clima para mais calor, enquanto o Laninha é para mais frio. Então, nesse Laninha, as águas esfriam meio grau. E isso muda tudo, porque quando a gente pensa em calor, a gente pensa também na mudança da circulação atmosférica. Lembra que eu falei das dinâmicas de ar quente, subir, ar frio, etc. Então, uma vez que você aquece o oceano, ele vai evaporar mais, o fluxo de chuva muda. Então, em uma área vai chover muito, no outro aquela área vai ficar seca. Isso gera uma mudança. Aí, essa mudança, a gente só percebe quando ela acontece, não tem como prever quando vai acontecer, mas ela é cíclica. Então, naturalmente, a gente passou por um El Niño bem tenso agora no início do ano, com aquelas ondas de calor uma atrás da outra, sem chuva, muito quente. E a tendência é que esse verão não seja tão quente quanto aquele, porque a gente não vai estar mais sob o efeito desse fenômeno. Então a gente já está até sentindo, né? A gente está em dezembro, começou a esquentar agora. Na verdade, a gente passou novembro inteiro, que costuma ser um mês quente, ainda meio frio, meio estranho, e agora que começou a esquentar. Então são fenômenos na atmosfera também que a gente tem que levar em consideração. Já poderia. Aqui a gente tem um recorte de geração histórica de gases de efeito estufa. Então a gente vai ver que aqui são outros, que é o somatório dos outros todos os países pequenos. Mas quando a gente olha para os grandes poluidores, a gente tem o azulzinho, Estados Unidos, e temos o amarelo, que é a China, que são as duas maiores potências quando a gente pensa em economia. Só que qual é o grande problema da economia hoje? Que a economia se mede pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, é tudo aquilo que foi produzido, vendido dentro do país. Então são só contados o seguinte, eu vi uma entrevista que falava assim, se a gente deixar de conseguir respirar por problemas atmosféricos e começarem a comercializar oxigênio, o PIB vai aumentar, porque vai ser um produto que hoje não se vende que vai passar a ser vendido. Só que a gente não pode avaliar se um país ele é top 1 da potência só pelo quanto ele produz de dinheiro. Porque será que essas pessoas elas estão vivendo numa condição boa? Será que elas têm conforto, bem-estar? E o PIB não avalia isso. Então existe uma luta muito grande para falar assim,
Tá, será que os Estados Unidos, ele é 0,1 potência só porque ele produz muito, ou a gente pode pensar nas pessoas com qualidade de vida para falar que é uma potência? Porque se for, outros países vão passar à frente dele. Então é uma crítica que a gente tem que ter quando a gente pensa nas potências mundiais. A gente não pode olhar só, um país produz milhões de reais, então naturalmente ele é o top 1, o líder do planeta inteiro, mas se as pessoas lá estão com o maior índice de obesidade do mundo inteiro, com vários problemas de saúde. Então a gente tem que começar a ter essa reflexão. E aí, pensando que os Estados Unidos quase quiseram sair do acordo lá de Paris, olha que impacto isso teria. Se com um acordo que é para diminuir esses gases, ele se mantém aqui, imagina ele saindo desse acordo, ele vai produzir muito mais. Então esses acordos como o COP, esses eventos internacionais, eles têm muita importância. A China, apesar da gente ver que eles estão investindo muito em transição energética, eles ainda são um dos maiores poluidores disparados aqui. Então a gente tem que sempre ter essa ressalva. O Brasil tá onde? O Brasil é essa linhazinha aqui, ó. Que tá... tá conseguindo aos poucos, né, reduzir. Não tenho tempo. Enfim, agora a gente vai falar o seguinte. Vamos fazer uma dinâmica. Não vou ter o tempo que eu gostaria de ter. Mas, por vez... Lá em cima, qual é esse daqui? Esses são outros. São um somatório de vários outros países pequenos. Nem sei quantos são países ao todo. São quase 200. Aí aqui a gente tem especificado só alguns. Esses outros todos entraram nesse grupo aí. Engraçado que a China sozinha chega perto de quase todos os outros, exatamente. Exato. E aí a gente vai fazer uma dinâmica que é assim. Eu vou pedir para vocês pensarem em memórias afetivas que vocês possuem, sejam de agora ou sejam da infância de vocês, que tenham algum elemento natural, seja uma árvore, uma planta, um local, um acontecimento. O que eu lembro era quando eu era menor, eu ia pro sítio da minha avó e ficava subindo nas árvores, pegando Eram goiaba. quais árvores, você lembra? Pé de goiaba, pé de manga, pé de acerola, essas coisas mesmo. Legal. Aí, uma memória afetiva. Hoje elas ainda existem, esse sítio ainda existe? Sim. Aham. Então, você pode visitar eles, né? Aham. Beleza. Próximo. A minha memória afetiva, que eu lembrei aqui, é que lá onde eu moro, agora não mais porque fizeram um condomínio lá, mas era tudo mato e barro. Aí eles cavaram um barranco e fizeram um monte assim. Aí a gente molhava e escorregava. Aí eu ia pra casa com a bunda toda suja, toda short, marrom. e a minha mãe fazia eu lavar. Mas se divertia horrores. A minha, quando eu era bem novinha, assim, eu morava num sítio lá em Nova Iguaçu. Acho que ficava no Cacuia, se eu não me engano. E tinha uma árvore lá que eu não faço ideia do que era, mas a folha daquela árvore tinha um gosto doce. Então a minha irmã mais velha, sem nem saber se podia comer aquilo ali, ela catava, lavava e ficava eu, ela e meu irmão comendo. Agora eu fiquei curioso pra saber qual era a árvore. Eu não sei que árvore era, mas a folha tinha um gosto muito docinho. Parecia até fruta, e a gente ficava comendo aquilo ali o dia inteiro. Mas estamos vivos. Isso que importa. A minha memória é que na casa, no quintal da minha avó, tinha um pé de laranja. Aí eu sempre ia lá com ela e com meu avô pra ver se estava dando laranja ou se ia demorar mais, porque, se não me engano, demora bastante, né? A gente ficava lá vendo, aí meu avô falava, né, que essa vai ser doce, essa vai ser azeda. A gente ficava assim, com essa minha avó. É isso. A minha é que o meu avô, por parte de mãe, ele tem um sítio. Um sítio, assim, que tinha que atravessar um rio para poder chegar nele. Aí lá, eu ficava brincando com os meus irmãos e os meus primos. E tinha vezes que a gente ia para perto do riozinho, assim. Aí eles iam pescar e eu ficava catando os girinhozinhos, assim, com a mão. E ainda existe esse sítio? Existe. Qual foi a última vez que você foi lá, hein? Então, meus pais são separados, então eu não tenho contato com a minha mãe. Então eu perdi todo o contato com o pessoal da família da minha mãe também. Aí eu não sei. Então esse local ainda é um local que existe meio que hoje só na sua memória, né? Sim. Não, a gente vai falar sobre isso.
Eu só consigo lembrar de uma vez que eu fui pra praia com a minha família. A única vez também que eu não fui nunca mais, até hoje. Tomou um caldo e Eu nunca mais passei voltou. lá, eu lembro do meu pai me dar um mergulho na água e eu bebi aquela água suja. E foi Você isso. lembra qual era a praia? Não. Não. Não gravava essas coisas. Eu só lembro que teve uma vez que eu não sei o que eu tinha feito, mas não acredito que foi nada demais. Eu lembro que a minha mãe queria me pegar, sabe? Eu lembro que nesse dia eu corri mais ou menos umas 3 ruas e minha mãe mandou os moleques atrás de mim. Só que nessa volta eu voltei pra casa, só que meu tio mora do lado. E na casa do meu tio tem um pé de manga. Você escalando o pé de manga igual a onça. Eu escalei aquele negócio numa velocidade e a minha mãe nem viu eu passando, só viu só os moleques voltando. E eu lá em cima, lá. Fiquei, tempos lá em cima. Até eu explicar, até minha mãe acalmar, né? Porque minha mãe é misericórdia. Ai, que ódio. Acho que uma memória afetiva que eu tinha era que na última rua do meu bairro tinha um pé de amora. Aí eu, a minha família, meu pai e minha mãe, e também as crianças lá do bairro ia lá pegar. Eu sempre dava amora lá, só que infelizmente acho que roçaram tudo lá porque simplesmente deixou de existir. Foi isso. Ficou só na minha memória mesmo. Tá vendo aí, ó? Eu tenho acho que 2, assim, né? Uma é mais fofinha, a outra nem tanto. Uma é porque a minha tia, ela mora no quilômetro 9 e lá tem bastante presença, assim, de árvore, né? Assim, tem mais... A gente consegue ter mais contato que aqui em Paracambi, por exemplo, né? Então eu lembro de... Faz um tempinho que eu não vou lá. Sair assim na rua, colhendo fruta junto com a minha mãe, com ela. Na casa dela mesmo também tinha bastante pé de fruta. Foi o único lugar que eu comi jaca, por exemplo. E o outro é que eu vi a minha família toda tomando caixote na praia. A minha, quando eu estudava lá no Terra de Educar, porque tinha muitas coisas lá também. Tinha pé de amora, de manga, a gente plantava, pegava as frutas, era muito legal. Tinha muitas atividades assim para as crianças, porque lá era uma área que tinha bastante mato. Também tinha um lago. É Só que educativo e é hoje- divertido, né? Só que hoje em dia já tá abandonado, o lago não tem mais. Na minha rua tem um barrão. Aí quando chovia, assim, a gente pegava papelão e ficava descendo Aí, o agora- barrão. E eu tenho outra memória afetiva, que esses dias eu fui num mangue. Aí tinha vários siri... Acho que é siri, né? Aham. Nossa, muito legal. Aí você Cara- vai andando assim na caranguejinho, areia, você vai caranguejinho. afundando. Muito divertido. Eu tenho 2, que uma é que na primeira casa que eu morei, meu pai tinha vários vasinhos de cacto de todos os tipos. E toda vez que eu chegava perto, eu quebrava um cactozinho. E aí ele chegava lá e perguntava quem quebrou. E eu falava, não, foi o vento. E a outra é com meu pai também. A gente estava na praia. E meu pai, ele já é um idoso, assim. E aí ele tava na água e eu na areia. E eu tava chorando, querendo ele. E a menina do lado perguntou, você quer ir lá com o seu avô? E eu fiquei, meu avô é meu pai. Ela ficou toda sem graça, eu nunca mais esqueci disso. Aí agora sobre os cactos, olha pra câmera e fala assim, pai, te amo, tá? Te amo, pai. A minha memória afetiva é que o meu avô, ele tinha uma casa na ilha e, tipo assim, eu só ia pra lá no ano novo, porque ele é da família do meu pai, meus pais são separados. E eu esperava o ano todo pra isso, mas não só pra isso. Porque lá na casa era de 3 andares e tinha a suíte maior, que era dos meus avós, né? Lógico. E eu adorava dormir lá pra acordar bem cedinho, tipo assim, ver os navios passando. É uma memória assim que eu tenho. Então, a minha é que nos finais de semana se reunia eu, minhas irmãs, meus primos, tudo no quintal da minha bisa. E lá tinha um monte de planta. Aí a gente ficava brincando com as plantas e se pendurando no coqueiro que tinha lá. E a minha bisa ficava gritando, mandando a gente sair das plantas dela. A minha é de quando eu era bem mais novinha. Aí eu tinha um amigo que ele tinha uma casa... Bom, ele tem, né? Uma casa que é no morro. Só que dá acesso ao morro mesmo, sabe? Aí juntava um monte de criança pra poder ficar brincando de polícia e ladrão, valendo o morro todo. Caraca. Até de noite. Haja a perna, tá? Aham. Aí hoje, reclama de ir ali. Subiu um negocinho ali. Chega aqui. Tá vendo aí, ó? Tá matando a sua criança interior, né? A que eu tenho é... Uma vez eu tava na praia,
Aí eu comprei eu não, né? Meu pai comprou tipo uma pipa assim de isopor pra ficar soltando. Aí eu botei a pipa pra voar na praia. Aí passou um pássaro e quebrou. E quebrou a pizza. Aí tu começou a chorar. É. Caraca, velho. Eu imagino só tu assim, ai, tuf. Pô, triste. Mas virou uma memória boa, pô. Foi engraçado, pô. Agora, né? Na hora. Chorou? Eu chorei, pô. Ah, fez que ver, diabo. Não quer dizer que seja muito bom, mas eu Não, Vai. Acho que a minha infância inteira, né? Que eu fui criado no sítio, aí, tipo, eu vivi comendo manga, acerola, amora. Mas uma que eu tinha muito é que, tipo assim, ia o filho do vizinho lá em casa, né? Que ele é meu amigo também. Aí ficava eu, ele e meu irmão jogando bola lá. E, tipo, lá onde a gente jogava bola, tinha um pé de goiaba. Só que era uma goiaba diferente, uma goiaba branca. E, tipo, eu adorava aquela goiaba, muito boa. Eu preferia ela do que a normal. Aí eu via comendo aquela goiaba lá. Tá vendo aí? Eu tenho duas, que é no Bom Jardim. Que a primeira era num pé de manga, que meu tio fez uma casa na árvore. Eu passava muito tempo lá. E a segunda era num barranco, que ela falou... Não mesmo, mas eu lembrei que uma vez choveu muito e formou uma grande piscinona de lama. E a gente ficou a tarde inteira lá tomando bastante banho de lama, Igual pegando a Peppa bastante Pig, né? verme. Igual a Peppa Pig e seus irmãos. Então, a memória afetiva que eu tenho é de um dia que meu pai me levou num sítio do amigo dele. Aí, tipo assim, a gente passou o dia subindo morro, pegando manga e tudo mais. Só que, tipo assim, eu não consigo esquecer do dia, porque esse amigo do meu pai, ele quis me dar um pato, né, lá do sítio. Só que o meu pai não deixou eu levar pra casa. Então, até hoje eu fico pensando naquele pato que eu podia Gente, no ter. final do curso, vamos dar um pato pra ela. Ela chegando em casa, mãe, eu ganhei um pato. Aí a mãe dela, eu vou botar onde esse pato? Cara, então, minha memória afetiva que eu tenho é que quando eu era criança eu brincava muito no quintal. Só que era no quintal dos outros, né? Porque no meu eu não gostava não, porque minha avó brigava comigo. Claro. Só que nos dos outros eu escutava muita reclamação de gente velha, porque era barranco, com mato assim, com plantação. Aí eu ouvi a reclamação deles, falando, que não sei o que, vou chamar sua mãe, porque vai acabar com a plantação e tal. Só que eu pisava lá, corria lá, eu nem sabia que era plantação não, pra mim era mato comum, entendeu? Mas eu gostava de brincar do mesmo jeito. Mesmo? Com aipim. Alface e tudo. E eu pisava mesmo em cima. Eu vi muita reclamação. Eu pisava mesmo. Então, a memória afetiva que eu tenho é que quase todo domingo, quando eu era mais novinha, meu pai e meu tio juntavam eu, meus irmãos e minhas primas pra gente subir o morro. Aí a gente sempre descia com um papelão. Só que o ruim de tudo é que a gente sempre voltava totalmente se coçando pra casa. Cheio de carrapato. Era muito ruim, Mas era legal. Era divertido. Quando que você vai voltar e descer de novo? Ih, não sei. Fazer a sua criança interior ser feliz. Né? Revisitar essa memória. Você. A minha memória afetiva, eu acho que é quando eu plantava. Eu tinha uns 5 a 7 anos quando eu plantava tomates com a minha avó, lá na casa dela. É isso, é o único que eu tenho, assim. Legal. O que eu acho maneiro é que todo mundo falou um pouco sobre quintal e sobre avós, né? E é claro que muita gente falou manga. A manga que não é uma árvore nativa daqui do Brasil, né? Mas se hoje se vocês fossem avós e tivessem netos, vocês conseguiriam replicar essa memória pro neto de vocês? De ter um quintal, uma árvore pra brincar, pra subir, alguma coisa assim? Tipo assim, na nossa casa. Onde vocês moram hoje. Eu consegui. Ele, eu vou dar uma pipa. Vou dar uma pipa pro meu neto, vou falar assim, vai lá. Vai ser o mesmo pássaro de Ele vai botar um biscoitinho no isopor, quando o pássaro vir, ele fala, aí, ó, consegui, me vinguei, passei pra frente. E aí é pra vocês entenderem que, às vezes, como é que eu vou falar qual é o valor de uma árvore quando a gente envolve uma questão afetiva dessa, por exemplo. Lá em casa, a minha avó tinha um pé de acerola
que ele dava acerola roda, ela dava acerola para os vizinhos, e eu adorava ir para lá para tomar suco de acerola. Depois, ela cortou o pé de acerola. E aí eu fiquei tipo... E aí a gente não percebe qual é o verdadeiro valor. E aí se aplica até aos seres humanos, né? Às vezes a gente tem alguma coisa assim, alguma fala de uma pessoa que vira característica dela, que a gente grava e às vezes ela nem faz ideia da importância que aquilo tem. Então quando a gente pensa em uma árvore, por exemplo, na rua, é difícil você valorizar um valor, tipo, essa árvore vale X mil reais. Porque como é que você valoriza o sentimento e as vivências, as memórias que aquela árvore ele proporciona para quem está ali? E aí a gente falou muito da relação dentro de casa, né? Mas, pô, aquela árvore que tem um balanço na beira do rio, que todas as crianças dali já brincaram. E aí isso vai moldando também como aquela comunidade olha o meio ambiente. Hoje, dentro de um apartamento, com o telefone na mão, qual é a memória afetiva que vai gerar essa conexão com a natureza que uma criança pode ter? No máximo, ver o TikTok de um biólogo. Mas na prática... se sujar na lama, subir numa árvore, pegar uma fruta, comer a fruta suja. Isso é uma coisa de um divertimento, de uma época nossa, que conforme vai avançando a tecnologia, a coisa da cidade, a gente vai perdendo. E aí quando a gente olha pra frente, será que eles vão ter se divertir, descer um morro? Aquela adrenalina de tu não conseguir frear, tu começar a sair do papelão, sair girando. Então são coisas que eram tão divertidas. Eu era muito do carrinho de rolimã, descia... já me ralei todo, já me machuquei todo, mas já tomei carreira de boi em Borra Abaixo. E aí eu fico pensando, caraca, será que hoje as crianças teriam esse divertimento? E isso tem um desenvolvimento muito importante para a criança, no sentido de texturas, no sentido de lidar com aquele ambiente. E aí pensa num bebezinho, que ele só fica deitado no carrinho olhando pra cima, assim. Aí em casa ele tá meio que vendo só teto, né? Aí a criança vai passear com os pais, aí vai o quê? No shopping, ele continua vendo o teto. Aí quando você anda olhando pra cima numa floresta, é uma diversidade de coisas, de informação que aquela criança tá absorvendo, ainda que de maneira inconsciente, mas isso vai moldando a saúde dela, vai moldando o que ela vai gostar de fazer, quais são os valores que ela tem. E aí, se você tem muita vivência, muito divertimento, muita alegria com coisas relacionadas ao meio ambiente, naturalmente, quando você crescer, você vai ter um olhar diferente. Então, uma criança que desceu o morro de papelão vai ter um olhar, quando adulto, para o morro diferente daquele que, tipo, tá lá dentro do apartamento, que não tá nem aí se tem grama, se não tem, se tem árvore. Então, isso constrói também o olhar da população para o seu município.